Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. A Deus seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Todos os que estão felizes por estarem neste lugar, por favor, digam glória a Deus. Queridos, eu quero primeiro agradecer a Deus pela sua bondade, graça e misericórdia, que me permite chegar até aqui mais um ano. Louvar a Deus também pela vida do pastor Zilmar Miguel, presidente da igreja e dos Gideões, também sua esposa, pastora Maria Inês. Louvar a Deus pela vida do pastor Adriano Uber de Melo, sua esposa, irmã Roberta. Também louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni, Deus abençoe. Sua muito digna esposa, irmã Michele, Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do pastor Abner e sua esposa, a nossa irmã Silmara. Também louvar a Deus pela vida do pastor Admilton e de toda a família Miguel. Aos netos, Deus abençoe esta família tão querida. A toda a diretoria dos Gideões e a todos os que trabalham na pessoa do pastor Silas, louvar a Deus por todos os que fazem parte desta obra. É impossível nominar a todos os amigos, porque são muitos, e eu quero abraçar a todos. Agradecer a minha família, minha esposa Juscelia está comigo, aos meus filhos Guilherme e Gustavo, que estão acompanhando, também a minha mãe, que me dá a honra de estar comigo, e a minha nora, a Daphne. Aos amigos, fazê-los representados na pessoa do meu amigo, pastor Eduardo Lopes. Deus abençoe. O Senhor te levantou para ser uma voz profética nesta nação. Eu sou muito feliz por ser seu amigo. Deus lhe abençoe. A todos os pregadores, vozes de Deus para as nações, que pregaram nesses Gideões missionários da última hora. Represento-os na vida dos meus amigos, pastor Alex. Deus abençoe ao Senhor, e na sua pessoa eu abraço todos os pregadores, são muitos, as autoridades constituídas, senhor vice-prefeito, Deus lhe abençoe, também doutor Ronaldo, pastor Ronaldo Nogueira, Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida de todos os missionários, pastor Eri, Deus abençoe, esposa, e todos vocês, missionária Érica, esposo, Deus abençoe. Vocês são a razão deste congresso existir. Deus seja glorificado. Quero agradecer a todos os amigos que estão aqui. Louvar a Deus também pela vida da igreja que sou pastor, a querida Adbem, Assembleia de Deus em Mojimirim. Todos os irmãos que ali em Mojimirim estão orando por mim. Eu amo a igreja em Mojimirim. Sou grato a Deus. Eu não podia deixar de nesta noite, numa oportunidade tão ímpar, agradecer ao meu pastor, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o maior líder vivo das Assembleias de Deus, o maior líder vivo do movimento pentecostal, e eu quero ser grato à vida do meu pastor. Também pastor Wellington Júnior, que ministrou aqui na última quinta-feira e também é o nosso pastor, e nós somos muito felizes por isso. A todos os cantores, adoradores, na pessoa do Maicon Tocha, Deus
abençoe a todos vocês. Convido-vos nesta noite para a leitura de um texto bíblico, segundo livro das Crônicas dos Reis, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 23, versículo de número 9. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 23, versículo de número 9. Vou pedir a este excelente tangedor que está fazendo fundo, se o irmão me autorizar, eu queria introduzir a mensagem sem fundo musical. Deus lhe usa e eu respeito o que ele tem na sua vida, mas hoje deixa o negrão pregar sem fundo musical. Glória a Deus, todo o meu respeito a todos os músicos. Também louvar a Deus por ter a editora Kalel. A editora Kalel me deu um presente, o meu primeiro livro pela editora Kalel, Deixa o Negrão Pregar. São mensagens pregadas. Está lá no estande da editora Kalel. Eu quero simbolicamente, mas muito carinhosamente, presentear ao pastor Zilmar. Obrigado. O senhor tira uma foto comigo? Tem alguém aí? Aê. Tá aqui. Isso. Glória a Deus. Obrigado, pastor Zilmar. Glória a Jesus. Você que quiser adquirir, vai abençoar a sua vida. Vamos à palavra de Deus. Deus me deu uma palavra para pregar esta noite, e eu quero obedecê-lo, declinando-a aos ouvidos desta multidão. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 23, versículo de número 9. Você que encontrou, por gentileza, diga amém. Está escrito: também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, as quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo, e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa, a roda do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei. Repito a leitura do versículo 11. Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei. Para esta noite eu recebi a incumbência de transmitir-lhes uma palavra da parte de Deus. E o tema da mensagem que ora vos prego é: Gideões. Enquanto o fogo estiver aceso, os usurpadores não prevalecerão. Para esta noite, a palavra que vos prego
obedece à seguinte temática: Gideões. Enquanto o fogo estiver aceso, os usurpadores não prevalecerão. Antes de você se assentar com a autoridade de Deus, diga para alguém: os usurpadores não prevalecerão. Tome o seu assento debaixo da oração que me foi feita, e com muito temor de Deus, eu nesta noite começo vos dizendo que o povo de Israel, a partir do ministério de Samuel, filho de Ana, juiz, sacerdote e profeta, no seu tempo, a nação israelita passa por uma mudança radical no sistema de governo, deixando de ser uma teocracia, ou seja, governo absoluto de Deus, e passando a ser uma monarquia teocrática, onde um rei é constituído debaixo da orientação do Senhor Jeová. Mas me maravilha, me chama a atenção o fato de Deus, pela sua presciência, muito antes do primeiro rei de Israel ser ungido e constituído, Deus já havia estabelecido princípios, normas para a vida de quem viesse a ser rei no meio do seu povo. Te chamo a atenção para um texto bíblico, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 a seguir, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe o que vai acontecer. Pôs sobre ti um rei, assim como o tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor. Você vai ter um rei, mas quem escolhe é Deus. Você vai ter um rei, mas quem levanta é Deus. Você vai ter um rei, mas quem coloca é Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti. Estranhos não governam no povo de Deus. Estranhos não podem ser levantados no povo de Deus. Estranho não tem vez no povo de Deus. Que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o meu povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. De onde Deus tirou, não volte para lá. De onde Deus tirou, não volte para lá. Tampouco para si multiplicará mulheres. Não seja aqueles que agem debaixo do espírito libidinoso da multiplicação de mulheres para si, para o seu coração não se desviar. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes e levitas, e terá consigo aquele traslado, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos, para fazê-los. Quer ser bem sucedido, tenha a Bíblia na mão. Quer ser bem sucedido, observe a Bíblia. Quer ser bem sucedido, conheça a Bíblia. Quer ser bem sucedido, obedeça a Bíblia. Quer ser bem sucedido, não haja como você pensa, haja como a Bíblia manda. Quer ser bem sucedido, deixa
Deixa a palavra de Deus te guiar, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento. Quem Deus levanta não fica maior, quem Deus levanta fica menor. Quem Deus levanta não se torna arrogante, quem Deus levanta se torna humilde. Para que não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Antes de levantar, Deus já deu o mandamento, a regra já está aqui, a lei já está aqui, a diretriz já está aqui. Então Deus levantou reis para que fossem servos do povo e não para que se servissem do povo. Deus não dá dons e autoridade para que alguém se torne grande. O que Deus dá aos homens é para que a grandeza de Deus e a glória de Deus se veja através de seres pequenos, falhos e imperfeitos. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro é de Deus, mas o vaso é de barro. A grandeza não está no vaso, a grandeza está no tesouro. O problema é que tem vaso querendo ser o tesouro. Você só é o vaso, o tesouro é de Deus, mas o vaso é de barro. Agora, quando nós passamos a observar a trajetória bíblica dos reis de Israel, nós vemos que o primeiro rei a reinar sobre a nação santa, sobre o povo eleito, foi Saul. Mas Saul vai ser rejeitado devido à sua desobediência. Deus não honra desobediente, Deus rejeita desobediente. Deus não abençoa desobediente, Deus tira desobediente. Deus disse para Saul esperar. Saul disse: eu vou fazer o sacrifício. Não faça o que Deus não te mandou fazer. Não coloque a tua mão onde Deus não mandou colocar. Não entre onde Deus não te mandou entrar. Agora nós vamos ver o segundo rei a assumir o trono de Israel. Foi Davi, e com Davi Deus faz uma aliança perpétua. Deus é Deus de aliança. Veja Davi dando testemunho do que Deus falou com ele para seu filho Salomão. 1 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 4, Davi diz: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente. Não é para andar de qualquer jeito, é para andar fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Nunca disse: te faltará sucessor ao trono de Israel. Deus gostou e se agradou tanto de Davi, que com ele fez uma aliança perpétua. A aliança de Deus com Davi, ela tem propósito messiânico. E no Novo Testamento, pelo menos 2 vezes, Jesus é chamado de filho de Davi, uma clara alusão à sua ascendência messiânica. O cego de Jericó, quando começa a clamar, diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher cananeia, cirofenícia, quando está clamando, ela também diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu aprendi com o pastor Gesiel Nunes Gomes que
toda vez que Jesus é chamado de filho de Davi, ele para. Se chamar de Nazareno, ele continua andando. Se chamar de filho de Maria, ele continua andando. Se chamar de carpinteiro, ele continua andando. Mas chamou de filho de Davi, ele para e diz: você entendeu? Você entendeu quem eu sou? E ele para e diz: que queres que eu te faça? Agora nós vemos que o terceiro rei a reinar sobre Israel foi Salomão, que, movido pela sabedoria que Deus lhe deu, fez alianças políticas e comerciais que resultaram numa grande expansão do reino. Com Salomão o reino se expande, com Salomão o reino cresce. Mas é interessante que agora, no reinado de seu filho, chamado Roboão, por falta de sabedoria, Israel foi dividido em dois reinos: reino do norte, com capital em Samaria; reino do sul, com capital em Jerusalém. É interessante, Salomão tem tanta sabedoria, Salomão tem tanto entendimento, deixou a rainha de Sabá embasbacada, dava ensinamentos profundos, compôs provérbios, compôs Eclesiastes, mas o seu filho era um tolo, não tinha sabedoria nenhuma. Então, para mim, Salomão prefigura o tipo de pai que não consegue transmitir aos filhos aquilo que recebeu de Deus, e não é por falta de orientação. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus foi muito claro. Lembrem Deuteronômio capítulo de número 17, que Deus diz: o rei fará um traslado da lei, uma cópia da lei, e vai tê-la consigo, e vai ler nela de dia e de noite. Parece que Salomão não obedeceu isto, porque o homem mais sábio da Bíblia tem um filho tolo. O homem mais sábio da Bíblia não conseguiu transmitir conhecimento para o seu filho. Que coisa terrível! Ensina a rainha de Sabá, compõe provérbios Natã, compõe sabedoria tremenda, mas dentro de casa não transmite para filho a sabedoria que recebeu de Deus. Olha o que Deus disse: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A ordem de Deus não é: se teu filho quiser, ensina a Bíblia para ele. Se teu filho tiver disposto, ensina a Bíblia para ele. Se teu filho gostar, ensina a Bíblia para ele. A palavra é: as intimará. Intimar é dar como regra, sem opção de sair. É dizer para o filho: é aqui que tu anda, e é aqui que tu vai andar. Sabe qual é o problema de Salomão? Roboão era aqueles playboyzinho mimado, que fazia tudo o que queria, e quando alguém chegava, pastor William, ele dizia: sou filho do rei. É filho do rei, mas é um tolo. É filho do rei, mas vai perder quase tudo. É filho do rei, mas vai ser deixado de lado. Ei, irmão, está na hora de nós transmitirmos aos nossos filhos aquilo que recebemos de Deus. Pastor, meu filho não gosta de Pentecoste, não gosta até experimentar. Pastor, meu filho não gosta de orar, não gosta porque tu não punha ele de joelho quando era pequeno. Pastor, meu filho não gosta da escola dominical, não gosta porque você também não ia com ele. Pastor, meu filho não gosta de doutrina porque você não ensinou. Mas hoje Deus quebra essa maldição. Nossos filhos serão do Senhor. Nossos filhos serão do Senhor. Ela é Jobaracandoye. Agora, me permita, aleluia, meu coração está batendo na garganta. Uramanaga subicanderébia.
Eu fui chamado para ser pregador, não fui chamado para ser empresário, respeito quem é. Não fui chamado para ser filósofo, respeito quem é. Não fui chamado para ser administrador, respeito quem é. Eu fui chamado para ser pregador, e eu recebi uma palavra para pregar. Não estou aqui para ofender ninguém. Se você se ofender com o que eu penso, eu te peço desculpa, mas se você se ofender com a palavra que eu prego, vá se resolver com Deus. Vá se resolver com Deus. Relebanto, quemanto, redel e de clube, alamando cadacé. A linhagem de Davi vai se desenvolver no reino do sul, que é Judá, e por causa disto, Jerusalém se tornará capital espiritual do mundo. E eu digo, debaixo de uma direção de Deus, assim como Deus escolheu Jerusalém para ser o coração espiritual do mundo, o Senhor também escolheu Camboriú para ser o pulmão missionário das nações. Por favor, me ajuda. Eu não vou pedir muito não, eu tenho uma palavra para pregar, mas me ajuda. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: você está na capital mundial das missões. Diga isso para alguém: você está na capital mundial das nações. Quem entende isto, joga essa mão para cima, solta esse grito de glória a Deus aí. Vai, vai, vai. Israel agora são dois reinos, e dentro da linhagem do reino do norte, um dos piores reis que existiu foi Acabe, que se casou com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal, que corrompeu a nação e implantou lá o culto idólatra a Baal e a Azera. Veja o testemunho que a Bíblia dá de Acabe, 1 Reis 16:30. Pastor, o senhor vai ficar lendo o versículo? Você quer que eu leia o que, infeliz? Revista Veja? Você quer que eu leia o que? Historinha para boi dormir? Você quer que eu faça o que? Conta o testemunho mentiroso? Eu estou aqui para pregar a Bíblia. Eu estou aqui para pregar a Bíblia. É mundi. Reminde conosce redeui, o emandorou de Kelibaia, eribigude badaste comunduque de Kewi. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe é um perdido, um perverso, um desobediente, um nojento. Acabe é um corrompido, casado com uma prostituta, idólatra, casado com uma mulher demoníaca. E a Bíblia vai dizer que no tempo de Acabe, Deus vai levantar o profeta Elias para confrontar a impiedade de Acabe e Jezabel. Elias não faz visita cordial, Elias não visita para tomar chá, Elias não quer saber de amizade. O negócio de Elias é confronto. Na verdade, o profeta é aquele que fala inspirado e revestido pela autoridade de Deus. Pastor André Santos é o Nabi. O ministério profético na Bíblia é um dos mais belos e poderosos. Porém, para nossa tristeza, infelizmente, hoje em dia, no meio de nós, muitos que se dizem profetas parecem mais entregadores de bênçãos, promessas e vitórias do que vozes de confronto a um sistema corrompido. Da Acabe e esse gente que se diz profeta dizendo: Deus é contigo. Gosta de bajular Acabe,
gosta de profetizar para Acabe: tua casa vai cair, profeta de Araque, tua casa vai cair, infiel. Lebaconde Massal de Keminai, Deus vai passar o seu cordel de medir, e muita gente que se diz profeta vai passar vergonha. Tem gente dizendo para Acabe: vai para a guerra que tu volta vivo, mas profeta de Deus diz: se tu voltar vivo, Deus não falou na minha boca, vai morrer, vai morrer. Eu quero começar profetizando, Everaldo Sena: Acabe vai morrer, Acabe vai. Pode segurar ele de pé no carro, tá de pé no carro, tá com a coroa na cabeça, mas tá sangrando e vai morrer. O teu tempo tá contado, Acabe, ainda tem profeta. Como disse o pastor Renan, senta que eu vou pregar. Põe a mão no ombro de alguém e diz: ainda tem profeta de Deus. Que mandou comer na bandaraxé. Urimicanda la mandarachuricanda. Não, põe a mão no ombro de alguém. Você está com medo do que? Vai. Põe a mão no ombro de alguém e diga: ainda tem profeta de Deus. O lemigamancho camandaraba condefai. O icamandecumanai. O Icamundevasui. Vocês podem me contrariar, Uramacandelemachúria, mas o Espírito de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, está dizendo: Ângelo, eu estou liberando uma unção profética para levantar profeta de verdade na nação. Mandou-me na subicanda. Jesus me cobre, me machuque, me defroa, neminacanduque beriforgue, diminaracome nebanchuque badahai, o iminuri manjo e me cobre, Jesus, me cobre. O negrão está tremendo, a perninha do negrão está batendo uma na outra. Não manassui decanda, do púlpito dos Gideões, o altar que Deus escolheu para ser geração profética, para ser direção profética para o Brasil e para as nações. Deus toma um tição tirado do fogo. Eu não estou vindo de um passeio nas Bahamas, eu não estou vindo de um rolezinho para dar uma visita nas Ilhas Caimã. Eu estou vindo do jejum, eu estou vindo da oração, eu estou vindo da busca, eu estou vindo do monte. Elebanduri calacebe de Umará, Remanaga súbia. Eu respeito os doutores engomadinhos que não soa para pregar, que tem uma sabedoria, que fala no grego, que fala no hebraico, que fala no aramaico. Todo o meu respeito, mas eu sou do gueto, da língua do povo. Eu sou do gueto, da língua do povão. E Deus manda dizer: tô chateado, mas eu vou mudar. Deus vai começar a passar a sua vara de medir, e profeta do Pix vai passar vergonha. Profeta que só serve para profetizar para empresário vai passar vergonha. Se a irmãzinha lavadeira de roupa chegar, ele não dá nem moral, mas é só chegar o empresário com o carrão que ele já sente a unção. Vai te converter, filho do diabo, vai te converter, profeta de Araque. Fica profetizando e já vai logo dando a minha chave Pix. A tua chave Pix vai ser o quinto dos infernos, rapaz. Deus não tem compromisso contigo, Deus não tem compromisso contigo. Quer ganhar dinheiro? Vá trabalhar. Quer ganhar dinheiro? Vá trabalhar. Profecia não é modo de ganho, profecia é manifestação da autoridade de Deus.
Fica à vontade, o pai chegou na casa. Fica à vontade, o filho chegou na casa. Fica à vontade, o Espírito Santo chegou na casa. Fica à vontade. Eu não vou ser bombeiro nos Gideões, eu vou ser incendiário nos Gideões. Eu não vim para atacar gelo, eu vim para atacar gasolina. Vem comigo que eu vou dar lugar. Eu preciso entregar a mensagem, fica à vontade. Bota mais retorno aqui pra mim, bota. Negão, bota aqui, bota. Bota o trenzinho, bota. Deixa Deus te usar. No final eu te pago uma Coca-Cola. Obrigado. O texto que lemos fala da consagração de Joás como rei de Judá. Porém, o fato desta consagração está cercado de algo mais profundo. Tem uma história mais profunda no texto. Vamos lá. O pai de Joás foi Acasias. Acasias era filho de Jeorão, que por sua vez era filho de Josafá. Portanto, Joás era bisneto de Josafá e da linhagem de Davi. Jeorão, filho de Josafá, se casou com Atália, filha de Acabe e Jezabel. Não dá para entender um descendente de Davi casando com filha de Acabe. Não dá para entender um filho de Davi casando com filha de Jezabel. Não dá para entender jovem na igreja procurando gente no mundo para casar. Não dá para entender, pastor Lorinaldo, gente que foi apresentada na igreja querendo casar com quem foi apresentada ao diabo. Não dá. Mas Jeorão vai casar com essa praga da Atália. Pastor, refine o seu português. Quer português refinado? Vai ler dicionário. Olha o texto. Segundo Crônicas 21, 4-6. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, ficou forte, alcançou estrutura. Olha o que o infeliz faz: matou todos os seus irmãos à espada. E tem gente que é assim. Enquanto não tem cargo na igreja, ele é uma benção. Deu cargo, ele quer matar todo mundo. Enquanto ele é só o irmão da congregação, é mais humilde do que um pé de picolé. Mas subiu numa gilete, ele já acha que todo mundo está abaixo dele, pastor Luciano. É o espírito de Jeorão. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e diga: não deixa o espírito de Jeorão te pegar. Não, olha para o crente do outro lado e diga para ele: você não foi feito para matar irmão. Matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Esse Jeorão é tão complicado que ele mata irmão e mata príncipe. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Agora olha a Bíblia dizendo, olha a Bíblia, versículo 6. E andou nos caminhos dos reis de Israel. Mas ele é rei de Judá, para que vai andar no caminho dos reis de Israel? E é o que nós estamos vendo aqui. O camarada é assembleiano, mas ele quer andar no caminho dos outros. E eu sei que esse congresso é multidenominacional, e eu respeito toda a denominação. Mas me permita dizer, você é assembleiano? Ande no caminho da assembleia. Eu não estou aqui para teologizar. O teólogo aqui é Juliano Fraga, meu amigo, mandou uma mensagem carinhosa para mim hoje. Mas irmão, nós somos assembleianos, continuista. Eu sou continuista. Na minha igreja tem irmã do coque, tem irmão do mistério. Na minha igreja a gente fala a língua estranha no culto e fala a língua estranha no microfone. Agora tem gente que para falar a língua estranha tira o microfone.
Eu sou da igreja do povo que fala em profecia, tem revelação, contempla o céu pelo lado de dentro. Eu sou do povo que está no culto, quando sente Deus a gente marcha, a gente roda, a gente pisa na brasa, pisa no fogo, a gente expulsa demônio, a gente repreende obra de macumbaria, a gente entra na favela, a gente faz evangelismo nos buracos da cidade, a gente não tem medo de traficante, respeita, mas não tem medo. A gente não tem nada contra eles, mas estamos orando para Jesus salvar. A gente é daquele povo que você olha e diz assim: é louco, mas Jesus está com ele, é louco, mas Jesus está usando, é louco, mas está na presença de Jeová. Agora tem gente que depois, ó o texto. Fica comigo, Gideões. Eu preciso de vocês, fica comigo. Eu vou pregar a mensagem toda, mas fica comigo. É a primeira vez em 17 anos que eu prego no ginásio à noite. Quando você olha o meu amigo, o nobre pastor Marco Feliciano, meu irmão, é 20 e tantos anos pregando aqui. Pregando no ginásio. É o quintal da casa dele, com todo respeito. Eu não, irmão. Eu passei a noite, na semana inteira, o mês inteiro, que nem um avestruz, com a cabeça no meio das pernas, dizendo: tem misericórdia de mim. Mandar um recadinho para os amados da internet, com todo carinho. Bota aqui na minha cara preta, bota aqui, bota. Ano passado, vocês bateram em mim igual vaca para sair da horta. Vocês me rebentaram. Vocês bateram no meu nome, mexeram com a minha família, falaram do meu ministério. E um monte de vocês disseram que esse ano eu não estaria aqui no Gideões. Fizeram negócio comigo, colocaram uma imagem. Vocês são tão covardes, vocês colocaram uma imagem como se eu tivesse sido expulso dos Gideões, com segurança me botando para fora. Vocês são covardes. Mas sabe o que é interessante? Vocês falaram, vocês gritaram, vocês rodaram, mas eu estou aqui. Vocês disseram que o meu bordão tinha acabado. Eu tenho um recado, Brasil: deixa o negrão pregar. Não foi só comigo não. Bateram em você, bateram na tua família, critica você. Você passa o ano todo pagando uma passagem para vir para os Gideões, e eles ficam te criticando. Você vem, dorme num lugar simples, come comida simples 10 dias, não tem mordomia nenhuma. Alguns de vocês dormem em carro, dormem em ônibus, dormem em pensionato. Ninguém entende, todo mundo lá te criticando. Só que quando você voltar, eles vão estar lá no mesmo lugar e vazios do mesmo jeito. Mas tu volta cheio. Só quem vai voltar cheio dá lugar. Só quem vai voltar cheio. Continuamos. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Porque, olha o texto, a Bíblia explica a própria Bíblia. Primeira regra da hermenêutica: a Bíblia explica a própria Bíblia. Porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ele era influenciado por uma má influência. A tal da Atália não foi bênção na vida dele. Olha, a Bíblia diz que ele vai seguir o caminho da casa de Acabe. Deus se irou contra a casa de Acabe. Agora olha esse texto, olha o primor desse texto. Na sequência, o texto sagrado cita algo muito importante. Segundo Crônicas 21:7. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Agora olha o princípio que Paulo
Paulo entendeu, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Agora deixa eu dizer uma coisa, para ninguém tentar interpretar. Deus vai manter sua fidelidade, mas não vai encobrir pecado de ninguém. Deus vai manter sua fidelidade, mas a consequência, irmã Rosenira, cada um vai pagar a sua. Deus vai manter sua fidelidade, mas quem tiver que morrer, vai morrer. Quem tiver que perder, vai perder. Quem tiver que cair, vai cair. Deus é fiel, mas não depende de ninguém. Ele é fiel sozinho. Mas eu tenho que dizer aos gideonitas esta noite: fica tranquilo, Deus permanece fiel. Eu tenho que dizer aos meus companheiros esta noite: fiquem tranquilos, Deus permanece fiel. Só para eu ouvir o ginásio dando um brado, pega na mão de alguém e grita: Deus permanece fiel. Tem alguém aí para adorar? Tem. Os do glória já chegaram já. Os do aleluia já chegaram já. Os que levantam a mão já chegaram já. Então perceba, com a morte de Jeorão vai subir ao reino de Judá seu filho Acasias. Porém Acasias vai ser influenciado por o conselho de Atália, a sua mãe, e também pelo conselho dos da casa de Acabe. Segundo Crônicas 22, 3 e 4, também este Acasias andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Atalha é como uma serpente, e esse povo é tão ruim que os povos vão morrendo e essas pragas não morrem. Essa miserável podia ter morrido, mas ela não morre. Morre o marido, morre o filho, e a praga está lá. Olha o que essa miserável faz. O conselho dela é para proceder impiamente. Foge de quem te aconselha a fazer o que é errado. Versículo 4, diz assim, ó: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eram seus conselheiros. Quem é que te aconselha? Quem é que te influencia? Quem é que dá direção na sua vida? É Deus ou a casa de Acabe? Quem é que você ouve? Seu pastor ou influencer desviado? Agora olha a consequência. Olha, o texto é tremendo, porque eu gosto de Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Quem segue o conselho da casa de Acabe vai se perder. Quem segue o conselho da casa de Acabe vai se dar mal. Quem segue o conselho de Jesus da casa de Acabe vai perecer. Vem comigo. Deus vai entregar Acasias na mão de Jeú. Meu irmão, esse Jeú é um cara tão feroz que quando o profeta manda ungir ele, o profeta diz assim: joga o óleo e corre. Joga o óleo e vaza. Quando o profeta entra, Jeú está reunido. Jeú é aqueles camarada bravo. De vez em quando Deus tem que... Falo. De vez em quando Deus tem que... Estou com temor. Estou falando, vocês que não é fácil. Mas de vez em quando Deus tem que ungir um Jeú para acabar com a bagunça da casa de Acabe. Quando o Jeú chega para matar Jezabel, Jezabel se maquia, sensualiza, bota a roupinha transparente e diz assim: vai me matar? Jeú faz assim, ó, pum, joga ela pela janela. Quando ela cai lá embaixo, os cachorros comem a carne dela. Jeú não dá brecha para Jezabel. Tiago Nonato, Jeú foi mandado matar a casa de Acabe. Aí ele chega, vai fazer o serviço.
Chegou no filho de Acabe, no neto, no bisneto. Aí alguém diz assim para ele: Acasias está aí. Quem? Acasias. Acasias lá de Judá? Está fazendo o que aqui? Veio tomar conselho. Espada nele. Mata ele também. Acasias, na hora que viu a coisa feia, ó, escondeu. Jeú diz assim: acha ele, traz aqui. Você gosta de andar mancomunado com a casa de Acabe? Jeú está te procurando. Você dá uma de santo no culto e de profano durante a semana? Jeú está te procurando. Você canta no conjunto da igreja, mas frequenta a balada? Jeú está te procurando. Você prega no domingo e toma cerveja na segunda? Jeú está te procurando. Você dá palavra bonita de oferta e depois vai roubar a tesouraria? Jeú está te procurando. Jeú está na sua cola já. E quando Jeú mata Acasias, alguém diz assim: é da casa de Josafá. Sabe o que Jeú disse? Manda só enterrar. Jeú está te procurando, Acasias, porque Deus está cansado da sua hipocrisia. Deus está cansado dessa sua conversa de santo vivendo profanamente. Deus está cansado do seu casamento de mentira. Você tem que obrigar a sua mulher a vir contigo nos Gideões, porque se ela não aparecer, fica feio para você. Jeú está te procurando, Acasias. Managassuri candarabachuri canda. Jeú está te procurando, você que fica tirando fotinha de Natal em família, mas teu filho está nas drogas, tua filha está na prostituição, por culpa sua, porque você é um omisso na vida real. Se for tirar um testemunho do teu filho, você passa vergonha. Se for tirar um testemunho da sua filha, você passa vergonha. Mas fica tranquilo, Acasias, a foto está tirada, mas Jeú está te procurando. Jeú está te procurando. Por favor, pega na mão de alguém. Esse momento é um momento profético. Eu não vim aqui brincar de pregar, eu não vim aqui brincar de falar. Eu vim aqui porque eu estou há 101 dias pagando preço por esta mensagem. Eu estou há 101 dias jejuando e orando. Mas pegue na mão de alguém e diga assim: Jeú está chegando para botar a casa em ordem. Jeú está chegando. Elebandai chou minai de kaman chou de kemina lemandogou mina canto rivasi a canto lemai lobon de kamanto ribedecou mini pando raio. Tô sentindo uma abraça, pastor Lorinaldo, eu estou sentindo a verdadeira presença de Deus. Pastor Zilmar, eu estou sentindo a verdadeira presença de Deus. Ei, missionário, eu estou sentindo a verdadeira presença de Deus. Agora veja, tem dois tronos vazios. Tem o trono da casa de Acabe, está vazio. Tem o trono da casa de Judá, está vazio. Aí, ao invés de esperar o processo de Deus, a tal da Atália arrogantemente se autoproclama rainha, impulsionada pela sua sede de poder a qualquer custo. O nosso problema não são os humildes da igreja, o nosso problema é esse povo que tem sede de poder, sede de cargo, sede de cadeira, sede de posição. Mas eu venho, ando rebate a bodega, aramanaga subcandaraia. Eu vou terminar de pregar essa mensagem daqui a pouco, e quando eu terminar de pregar essa mensagem, haverá um recado para a nação brasileira. O espírito de Atália vai cair, vai cair, vai cair. Me ouça, pelo poder, pelo trono, pela posição, Atália é capaz de ir às últimas consequências e assassinar os próprios netos. E não sou eu quem estou falando,
É a Bíblia quem está falando. Segundo Crônicas 22:10, vendo pois Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente da casa de Judá. Por causa desta atitude de Atália, eu a classifico como uma usurpadora. O termo usurpador se refere a uma pessoa que se apodera de forma ilegal, legítima e muitas vezes violenta de algo que não lhe pertence por direito. A expressão usurpador descreve quem toma o poder, quem toma funções, quem toma títulos, quem se apodera de bens alheios sem ter autoridade formal ou legal para isto. A busca pelo poder leva pessoas a atitudes tresloucadas e insanas. A busca por posição, a busca por cargo, a busca por aparecer, a busca por autoafirmação está levando gente a perder o senso de humanidade, está levando gente a perder a sensibilidade da vida humana. Mas em meio a este cenário de horror e violência, surge uma mulher de Deus. Se de um lado tem uma mulher do capeta, do outro lado tem uma mulher de Deus. Se o capeta levanta os seus, Deus levanta os deles. Por favor, pegue na mão de alguém. Eu tô pedindo com gentileza, educação. Pegue na mão de alguém e diga: você foi levantado para combater quem o diabo levantou. Não, por favor, diga: você foi levantado por Deus para combater quem o diabo levantou. Pastor Alex, Deus te levantou para combater o espírito de Atália. Uriminasto que minejo comanaia. Uramá, Natan, Deus te levantou para combater o espírito de Atália. Pastor Lorinaldo, Deus te levantou para combater o espírito de Atália. É minude que me defaia. O Senhor me conhece há mais de 20 anos e sabe que eu não brincaria com o Senhor. É mando de que provinai. Mas quando eu olhei para o Senhor agora, eu vi o Senhor com uma faixa no peito, Rubi, e na faixa estava escrito em dourado: aprovado. Eu não entendi, mas eu estou ouvindo com esses ouvidos que a terra não vai comer porque eu vou ser arrebatado. Deus dizendo: ele foi provado, ele foi humilhado, ele foi deixado de lado, ele foi esquecido, ele foi pisado. Levei para o deserto, amassei na olaria. Mas Ângelo, diga para ele marcar no calendário 3 de maio de 2026. A prova acabou, tu estás aprovado. Receba o renovo de Deus agora. Urabacandala mandara come mi candara churi mi candala se. Urabacandala mandara come mi candere churi mi candala se. Urabacandele mandara churi mi candala fa. Urabacandele mandara come mi candara se. Urabacandele mandara churi mi candala ba. Manakatoya katoya kataya katoya kamana candara che. Urabacandala mandara come mi candara se. Urabacandala mandara come mi candara se. Acredite quem quiser, mas acabou de descer um varão com espada desembainhada no meio do ginásio. Se eu estou falando da carne, não vai acontecer nada, mas se o Espírito de Deus falar na minha boca, receba, 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 receba. Olha o ginásio pegando fogo, olha o ginásio pegando fogo, olha o ginásio pegando fogo. Deus está na casa.
casa. Só quem crê diga glória. Só quem crê diga aleluia. Onde estão os pentecostais clássicos? Onde estão os pentecostais verdadeiros? Onde estão o povo que fala a língua estranha? Cadê? Se tu é da marcha, vem na marcha. Se tu é do manto, vem no manto. Se tu é do fogo, vem no fogo. Se tu é do mistério, vem no mistério. Olha lá, Jackson. Olha lá, Jackson. Olha lá. Deus vai tomar na marcha. Deus vai tomar no manto. Deus vai tomar no fogo. Orabacanda. Pega. Eu vou ficar quieto por 30 segundos. Deixa Deus te tomar. Tem gente pensando que isso aqui é emoção humana, manipulação de pregador. Ei, pare de falar do que tu não entende. Gideões não é obra de homens, Gideões é obra de Deus. Desceu na terra o varão de guerra, desceu na terra o escolhido de Jeová. Jesus acabou de falar comigo. Eu estou batizando com o Espírito Santo agora. Fale em línguas. Abra tua boca. Aquele que batiza está aqui. Aquele que toca está aqui. Aquele que enche está aqui. Receba. Você que está em casa, receba. Você que está na internet, receba. É poder de Deus. Esse ginásio está tomado pela glória do Senhor. Esse ginásio está tomado pela presença do Senhor. Esse ginásio está provado que Deus está aqui. Deus está aqui. O espírito de Atália está tentando matar quem Deus escolheu. O espírito de Atália está tentando matar quem Deus levantou. Mas Jeozeba está entrando no palácio, tirando Joás. Para onde é que ele vai, pastor? Ele vai ficar escondido na casa de Deus. A Atália está pensando: matei todo mundo. A Atália está pensando: acabou. A Atália está pensando: ninguém pode ser levantado mais. A Atália está pensando: o reino é meu, a cadeira é minha, a coroa é minha, o cetro é minha. Mas o que a Atália não sabe é que escondido no pavilhão, escondido no ginásio, escondido na igreja, tem gente escondido na casa de Deus. E Deus manda dizer: te prepara, Atália, Deus vai entrar em ação. Remanaramachu queima, Muminicandorobache, Uriminicominachutu. Minhas pernas estão tremendo, meu corpo está todo tremendo. Eu estou sentindo uma dependência de Deus como nunca na minha vida. Uramacandalamandarachê, Urimicandalamandarachô, Uramacandalamaya, Uramachuminicanda. Pelo amor de Deus, profetiza para alguém: a Atália não vai te matar. Não profetiza para alguém: a Atália não vai te matar. Vamos, profetiza para alguém: a Atália não vai te matar. Uramanda, eu conheço ela, eu sei o nome dela, eu sei o sobrenome dela, eu sei o dia que ela nasceu, eu sei o CEP que ela mora. Ela é Mandoguia, mas ela não me interessa. O que me interessa é você, porque ela te caluniou. Ela é Manduricalassé, ela queria estar no lugar que eu te coloquei. Ela é Manduricanda, ela não larga do teu nome. Ela vive para te caluniar, ela vive para te cutucar,
ela vive para te ferir. Mas escuta, mulher, por causa do teu compromisso comigo, ela é manchúria, ela já tentou acabar com teu casamento, ela já caluniou a tua casa, ela magoou o teu coração já faz um tempo. Mas hoje eu estou me levantando lá na Baixada Fluminense, Minuratel e Show. Eu estou entrando naquela rua com a espada desembainhada, levantou e cá. Todos no Brasil saberão que é calúnia, porque tu és minha escolhida. Teu casamento fui eu quem te dei, e para curar tua ferida eu te tomo nos meus braços agora. Receba. O negrão está tomado por Deus, o negrão está tomado pelo Espírito Santo, o negrão está tomado pela glória. Sai da frente, Satanás, como diz o pastor Marco Feliciano. Sai da frente, Satanás. A caravana dos pentecostais está passando, a caravana do avivamento está passando, a caravana da glória de Deus está passando, a caravana do poder está passando, está passando, está passando, está passando, está passando. Eu vou terminar a mensagem agora, fica comigo, fica comigo. Segundo Crônicas 21:11, 22:11. Porém Jeuzeba, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acazia, e tirou dentre os filhos do rei a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeuzeba, filha do rei Jeurão, mulher de sacerdote, é princesa, mas está casando com sacerdote, é princesa, mas gosta das coisas de Deus, é princesa, mas é escolhida. Joiada, porque era irmã de Acazias, o escondeu de Atalha, de modo que o não matou. Atalha não vai te matar. Não, por favor, eu sei que eu tô ainda no preâmbulo final da mensagem, como diz o pastor Eduardo Lopes, mas dá um abraço nesse crente do teu lado e diga: Atalha não vai te matar, Atalha não vai te matar. Abraça ele, abraça ela. Vai Gideões, vai Gideões, vai Gideões, vai missionário, vai obreiro, vai crente, vai cantor. Abraça alguém e profetiza: Atalha não vai te matar. Por que, pastor? O texto revela: e esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalha reinou sobre a terra. Eu quero profetizar: o diabo está te procurando, mas não vai te achar. Tu estás escondido debaixo das asas do Onipotente, tu estás escondido na casa de Deus. O reinado de Atalha vai durar 6 anos, e na Bíblia o número 6 é o número do homem, o número 6 é o número das coisas humanas. Dentro disto eu entendo que os usurpadores podem até reinar no tempo do homem, porém o tempo de Deus chegou. Os usurpadores podem até reinar no lobby, podem até reinar na propina, podem até reinar na corrupção, mas o tempo de Deus chegou. Atalha não sabe, mas tem alguém guardado no templo que será ungido para desfazer o sistema da usurpação e consolidar a linhagem messiânica. Podemos dizer que quando reis se corrompem, quando profetas se calam, Deus levanta sacerdotes, Deus levanta sacerdotes, Deus levanta sacerdotes. Atalha não sabe, mas existe uma promessa para a casa de Davi que ela não pode impedir que se cumpra. Eu profetizo: Atalha não impedirá, a promessa de Deus vai se cumprir. Amandosha, Amanuria, Aramande. Agora chegou a hora de consagrar Joás como rei e estabelecer no culto ao Senhor, porque de Deus vem toda a autoridade. Aí eu fico pensando, dentro das ordenanças que Deus estabeleceu para Israel, 2 delas me chamam a atenção. Para ter culto tem que ter lâmpada acesa, para ter culto o altar tem que estar aceso. Deus não age onde tem lâmpada apagada, Deus não age onde tem altar apagado. Ou seja, o culto a Deus exige que o fogo esteja aceso, porque lâmpada, o menorá se acende com fogo, o altar se acende com fogo. Levítico 24:1 diz: e o Senhor ordenou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, a fim de que haja lâmpada acesa continuamente. Eu venho nos Gideões profetizar: a lâmpada não vai se apagar, a lâmpada
lâmpada não vai se apagar. Estamos vivendo um tempo de lâmpadas apagadas, onde o sistema de Atalha, pela manutenção do poder, age às escondidas, age às escuras, age nos bastidores para defender seus interesses clandestinos e ilícitos. Mas Deus levantou Gideões em 2026 para dizer: não podemos deixar o fogo do altar se apagar. Levítico 6:13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu estou ficando indignado com o tanto de igreja com o altar apagado, pastor que não fala língua estranha, mais frio do que um cubo de gelo. Mas eu quero ser profeta, o fogo vai acender de novo. Vai acender, vai acender, vai acender. Algo me chama muito a atenção no texto. Levítico 6:12 diz: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada dia, cada dia, cada dia. Há uma responsabilidade de se acender a chama. O rei Salomão, do alto da sua sabedoria, disse: sem fogo ou sem lenha o fogo se apaga. Eu tenho uma pergunta para fazer aos Gideões: alguém aqui trouxe lenha? Alguém aqui trouxe lenha? Alguém aqui trouxe lenha? Alguém aqui? Pergunta para quem está do teu lado: você trouxe lenha? Você trouxe lenha? Você trouxe lenha? Você trouxe lenha? Quem não trouxe lenha está com a cara feia. Quem não trouxe lenha está com a cara amarrada. Quem não trouxe lenha está parado. Mas eu tenho uma palavra para os Gideões: se você trouxe lenha, se prepara. Jeová trouxe fogo. Jeová trouxe fogo. Jeová trouxe fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo no altar, fogo nos missionários, fogo nos obreiros, fogo nos pregadores, fogo, 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 fogo. Se tu está sentindo o fogo de Deus, se tu está sentindo o fogo de Deus, deixa Deus te tomar debaixo da autoridade que Deus me dá para profetizar nesse altar santo. Eu declaro: o tempo dos usurpadores acabou. Eu quero profetizar. Eu sei o peso da palavra que eu estou pregando, mas pegue na mão de alguém. Eu vou pedir pela última vez: pegue na mão de alguém e diga: o tempo dos usurpadores acabou, 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 acabou. Atalha não tem reconhecimento sacerdotal e nem unção. Debaixo da unção do Espírito Santo eu digo: Atalha tem coroa, mas não tem unção. Atalha tem trono, mas não tem unção. Atalha tem palácio, mas não tem unção. Atalha tem cargo, mas não tem unção. Atalha tem conhecimento humano, mas não tem unção. No reino de Deus, o que legitima, o que capacita alguém que Deus escolhe é a unção. Eu vou tomar o texto de 1 João capítulo 2 versículo 20, que diz: e vós tendes a unção. Tem unção, você tem unção. Pastor Eduardo, você tem unção. Renan tem unção. Alex tem unção. Natan tem unção. Jonatas tem unção. Tem unção. Larinaldo tem unção. O Senhor tem unção, meu pastor. Tem unção. A diretoria dos Gideões tem unção. Nessa noite vai cair a coroa, vai cair o trono, vai cair o manto, vai cair o cetro, mas a unção não vai. A unção permanece. A unção permanece. Só quem quer unção, joga as duas mãos para cima, faça barulho. Tem usurpador ocupando o lugar de ungido. Tem usurpador ocupando o lugar de escolhido. Tem usurpador dando risada da gente, dizendo: eu não tenho unção, mas estou na cadeira. Eu não tenho unção, mas eu mando. Seu tempo acabou, Atalha. Seu tempo acabou, Atalha. Seu tempo acabou. Eu estava ontem de manhã, sexta-feira de manhã, assentado lá no aeroporto de Congonhas. De repente o Espírito de Deus me visitou tão forte que eu tive que correr para dentro de um banheiro.
banheiro, fechar a porta e chorar, porque eu senti Deus demais, eu senti graça demais, porque eu estava relutando com Deus. Como é que eu vou pregar uma mensagem dessa no encerramento dos Gideões, uma mensagem dessa no último dia, no dia de fechar o congresso, no ginásio? E Deus disse comigo: Ângelo, eu vou te dizer uma verdade que está no meu coração. E Deus me disse: tem uma geração escondida na igreja, mas Deus disse para mim: chegou a hora, eu vou ungir e vou usar, eu vou ungir e vou usar, eu vou ungir e vou usar. Pega na mão de alguém para terminar e diga: chegou a nossa vez. A unção veio, a unção veio, a unção veio. Gideões, enquanto a chama estiver acesa, usurpadores não prevalecerão. Se você está sentindo a unção de Deus, dá um pulo e adora Jesus. Adora, 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 adora. Sandro, 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 vem na pegada, Sandro Guedes, vem na pegada, Sandro Guedes, vem na pegada. Depois Maico Tocha, Maico Tocha, Maico Tocha, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu tô vendo esse ginásio banhado de unção, banhado de unção. Você volta para casa cheio da unção, você volta para casa revestido da unção, você volta para casa na autoridade da unção, você volta para casa no poder da unção. Unção, 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 unção. Alguém vai perguntar como é que foi o Gideões 2026 e você vai dizer: a unção de Deus me pegou.